Olá, vocês já ouviram falar de um homem que surgiu misteriosamente no aeroporto com o passaporte de um país que não existe? E um homem que falava várias línguas, estava bem vestido, conhecia o mundo, mas cujo lugar de origem simplesmente nunca existiu nos nossos mapas? Pois é, esse é o tipo de história que parece saída de um conto de ficção científica, né? Mas não, aconteceu de verdade. Vem comigo que eu vou te contar a história. Aconteceu. Vamos mergulhar a fundo no estranho e enigmático caso do homem de Taured. Um possível viajante interdimensional que apareceu e desapareceu no Japão em 1954. Uma história que desafia a lógica, provoca céticos e encanta aqueles que acreditam em universos paralelos. Segredos maiores do que aqueles que imaginamos. Respira fundo, vem comigo. Vamos falar do homem de Taured, o viajante interdimensional. Vamos aos fatos. Pelo que se sabe, pelo que foi documentado, era uma manhã comum de julho de 1954. O aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, Japão, a cidade fervilhava com o movimento típico do pós-guerra. O Japão estava em plena recuperação econômica e cultural e o aeroporto era um ponto de entrada estratégico para executivos, diplomatas, viajantes de todo o mundo. E, entre esses passageiros que desciam de um voo vindo da Europa, um homem chamou a atenção dos agentes de imigração. Nada muito escandaloso a princípio. Ele vestia um terno cinza elegante, barba bem feita, uma pasta executiva de cor e um ar profissional de experiência, né? Tipo de pessoa que passaria despercebida em qualquer outro contexto. Mas quando ele apresentou os documentos, o impensável aconteceu. Gente, o passaporte dele indicava que ele vinha de um país chamado Taured. Que raios era Taured que nunca ninguém ouviu falar? Sim, Taured, perguntou o oficial. E eles verificaram mapas, registros diplomáticos, listas de países reconhecidos e nada. Não existia nenhum país chamado Taured. E aí o mistério só começa a se aprofundar. Segundo relatos, que embora envoltos em controvérsias, mas foram documentados por jornais da época e investigações oficiais e não oficiais, o homem não apenas se mostrou perplexo com a desconfiança, como se ofendeu. Afinal, Taured era um país antigo no centro da Europa e ele viajava negócios para o Japão há anos. Isso era confirmado pelo passaporte. Isso é um absurdo. Ele falava fluentemente francês, japonês e outras línguas europeias. Apresentou documentos de identidade, cheques, contas bancárias, um banco reconhecido e até carteiras de habilitação. Tudo plausível e verdadeiro. O único problema era a origem. Embora os papéis que fossem apresentados eram oficiais, nada ali configurava onde estava Taured. E o homem, então, começou a ficar nervoso. Bom, quando os oficiais lhe mostraram o mapa mundi e pediram para que ele apontasse onde ficava Taured, o homem prontamente indicou sem hesitar. É aqui, ó, próximo à fronteira da França e da Espanha. Exatamente onde fica o Principado de Andorra. Mas o homem ficou confuso ao ver que o nome era Andorra, naquele mapa, porque no mapa que ele conhecia era Taured. Está errado, aqui deveria estar Taured, meu país existe há séculos. Os oficiais desconfiados decidiram deter o homem para investigações. Levaram-no para um quarto de hotel perto do aeroporto, sob vigilância, enquanto checavam a autenticidade dos documentos. E aqui o caso começa a entrar no domínio do inexplicável, mais do que já estava, né? Na manhã seguinte, o homem de Taured simplesmente evaporou, sem deixar rastros. A porta do quarto estava trancada, tanto por fora, quanto as janelas não tinham acesso nem como se abrem abertas. Havia guarda do lado de fora do hotel o tempo todo e do quarto também. E a bagagem sumiu. Nenhum registro, nenhuma pista, nenhum sinal de fuga. A polícia e os agentes de imigração vasculharam o hotel de cima a baixo.
verificaram câmeras, o que havia de segurança disponível, vasculharam o quarto, entrevistaram todos os funcionários e nenhum sinal de entrada ou saída do homem de Taured. O passaporte, os documentos e até o material que estava sendo analisado evaporou, sumiu, e o homem de Taured desapareceu como se nunca tivesse existido. Agora vamos deixar alguma coisa clara? Essa história foi sim registrada em muitas fontes, incluindo um livro pouco conhecido chamado The Directory of Possibilities, publicado em 1981 por Colin Wilson e John Grant. Mais tarde, o caso ganhou um mundo através de fóruns de mistério, programas de rádio, como o Coast to Coast AM nos Estados Unidos, e claro, na internet, onde a história viralizou como uma das mais intrigantes da teoria dos universos paralelos. Mas será que tudo isso foi real? Ou apenas um conto moderno espalhado sem verificação? A coisa ainda fica mais curiosa. Fica assim. Eu tenho que falar para vocês que fica estranho. Apesar de muitos céticos alegarem que não há provas sólidas, o caso tem sim elementos intrigantes. Há registros de documentos japoneses da época falando desse incidente envolvendo um estrangeiro sem procedência definida. Em arquivos na imprensa japonesa dos anos 50, há relatos vagos de um homem misterioso que foi detido por portar uma documentação incompatível com o mundo real, como consta em trechos traduzidos por pesquisadores independentes. E detalhe, o homem de Taured estava num voo que estava vindo da Europa, estava num voo que estava vindo de Andorra, ou seja, para ele estava vindo de Taured, os documentos indicavam ser de Taured, e ele estava no avião de Andorra. Enfim, pesquisadores como Jacques Vallée, um ufólogo cientista da computação, chegaram a mencionar o caso de maneira indireta ao tratar de intrusos interdimensionais em seu livro Passport to Magonia. Além disso, investigadores modernos como Nick Redfern, autor de dezenas de livros sobre mistérios inexplicáveis, defendem que o caso de Taured pode não ser isolado e que há registros de outros indivíduos que aparecem e desaparecem em situações parecidas, com identidades que simplesmente não se encaixam em nenhum país ou banco de dados conhecidos. Bom, agora vamos às teorias. Aqui a gente abre o espaço para deboborar a verdade. Teoria 1. A teoria da interdimensionalidade. Segundo essa hipótese, o homem Taured poderia ter vindo de uma realidade paralela, um universo quase idêntico ao nosso, mas com pequenas diferenças, como a existência do país Taured no lugar de Andorra. Se você já ouviu falar do efeito Mandela, essa teoria conversa diretamente com isso. Nessa visão, o homem teria atravessado acidentalmente a nossa dimensão, talvez por um fenômeno quântico, uma falha do tempo e espaço, ou até mesmo como parte de um experimento que deu errado. Seria um salto interdimensional, um buraco de minhoca, um lapso temporal? 2. Uma operação de inteligência. Outros acreditam que tudo não passou de uma operação secreta de algum governo. Sim, talvez um espião usando identidade falsa e métodos ainda não compreendidos durante a Guerra Fria. Agentes da CIA, KGB e outras agências criavam identidades inteiras com documentos falsificados quase que perfeitos. Mas usariam um país que não existe? Acho difícil. E 3, distúrbio psicológico ou fraude elaborada. Céticos dizem que pode ter sido um caso de delírio psicológico, com uma síndrome de confabulação, em que a pessoa acredita firmemente em uma realidade que não condiz com o mundo ao seu redor. Há também a possibilidade de fraude deliberada, alguém tentando testar os limites da imigração japonesa ou fazer uma experiência social, embora isso seja pouco provável, dado o desaparecimento inexplicável. O caso foi inventado? Sim. Há quem diga que tudo não passou de uma lenda urbana bem elaborada, que começou como uma anedota entre diplomatas ou funcionários de aeroporto e foi se transformando com o tempo. Mas, e se não foi uma lenda e se realmente existiu, conforme alguns documentos do Japão dizem que sim? E aqui a gente amplia o buraco de coelho. Buraco do coelho, né? Em 2008, um homem chamado Jerome apareceu
misteriosamente em uma praia francesa, sem documentos, sem memória, sem saber seu nome. Ficou meses sob custódia sem conseguir se identificar. Em 1951, nos Estados Unidos, um homem chamado Rudolph Fentz teria sido atropelado por um carro em Nova York, vestindo roupas do século XIX, portando moedas antigas no bolso, e o caso foi publicado por jornais, mas também foi considerado parte de uma obra de ficção, o que nunca ficou confirmado. Em 2006, o chamado Homem de Toruń na Polônia, que apareceu com documentos de uma empresa que nunca existiu, um idioma próprio, um passaporte indecifrável. Sumiu 2 dias depois de ser hospitalizado, e todos no hospital o conheceram. Esses relatos, mesmo que em parte lendários, alimentam a ideia de que há mais entre o mundo do que a nossa vã ciência pode explicar, entendeu? O que diz a nossa realidade, bom, seja verdade ou mito, o caso do Homem de Taured nos faz refletir, né, sobre o quanto ainda desconhecemos a realidade. Será que existimos em uma única linha de tempo? Será que, como os muitos teóricos acreditam, vivemos em um multiverso com infinitas versões de nós mesmos, vivendo vidas paralelas? Deve ser difícil viver com uma outra versão minha, hein? Será que podemos, em raros momentos, vislumbrar essas brechas, cruzar esses caminhos? Ou será que tudo isso é só mais um exemplo da nossa sede por mistérios? Será? É muito será, eu fico doidinho. Se o Homem de Taured foi um viajante perdido de outro mundo, talvez ele tenha conseguido voltar para casa. Talvez ele esteja em outra realidade agora, tentando provar que o país dele também existiu um dia. Ou tentando provar no país dele que ele esteve no país e que não era mais ele. No fim das contas, o que nos resta é a dúvida, o fascínio que ele provoca. O que você acha? O Homem de Taured realmente existiu? Foi vítima de uma falha da Matrix? Ou tudo não passa de uma história bem contada? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Aproveita, dá o like, compartilha, indica para algum amigo, comenta, gente, se inscreve, o canal é bebê, precisa de público, ok? Toda semana tem caso novo e cada um é mais estranhinho que o outro, tá? Não se esqueçam, por favor. Apareçam sempre, porque 3 vezes por semana tem vídeo. Entre o real e o impossível vive a dúvida. E nela os mistérios mais profundos se escondem. Fui!